A paz do Senhor Jesus, amados e queridos irmãos em Cristo. Quem fala com vocês é o pastor Fábio, pastor da Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o altar. Eu quero falar com vocês que se vocês estiverem gostando das aulas de teologia, dos ensinamentos sobre sonhos e seus significados, e outros assuntos na qual eu tenho falado no canal da Igreja Evangélica Chamas Vivas, nos ajude aí a compartilhar. Compartilhe pelo WhatsApp, compartilhe pelo Facebook, compartilhe. Se você ainda não é inscrito no meu canal, você entra no canal e você bota lá Igreja Evangélica Chamas Vivas sobre o altar e você vai estar colocando você vai estar colocando lá, se inscrevendo no canal, e depois que você se inscrever no canal, você vai ativar o sininho. Depois que você ativar o sininho, você dá um like. E se Deus tocar em teu coração, torne um assinante aí no nosso canal, seja membro. São 3 opções que você tem para ser um assinante. Tem a opção de R$ 1,99, aonde você paga com cartão de crédito, a opção de R$ 2,99 e a opção de R$ 6,99. Aí você vai estar abençoando o canal, você vai estar abençoando a obra de Deus, ok? É fácil de fazer, só é você clicar, seja membro, depois vai aparecer as 3 opções. Suponho, eu vou escolher R$ 1,99, aí eu clico lá, seja membro de novo. Aí vai pedir meu CPF, eu boto meu CPF, vai pedir o nome da rua. Eu boto o nome da rua, número, essas coisas que pede. Depois vai lá, pede o cartão de crédito. Você bota o número do cartão e faz o seu pagamento. E mensalmente você vai estar abençoando a obra de Deus com R$ 1,99, na qual 30% vai ficar para o YouTube e o restante fica guardado lá até chegar uma quantia elevada, né? Mais ou menos de R$ 100 que ele repassa pra gente. Isso se as 6.000 pessoas que está inscrito no meu canal assinasse, seria uma bênção. Mas é difícil, eu sei, né? Estamos em uma época de crise, de tanta coisa que até R$ 2 o povo acha difícil de estar fazendo uma assinatura assim para poder simplesmente para abençoar. Mas eu quero dizer para você que se você abençoar a obra de Deus, Deus vai te recompensar muito mais. Se você abençoar, Deus vai recompensar muito mais. Você não vai perder não, porque você vai estar abençoando a obra de Deus. Hoje eu tirei para falar não sobre teologia contemporânea, mas hoje eu tirei para falar sobre Elias e Eliseu. Hoje eu tirei para falar sobre estes 2 homens, porque os discípulos de Elias passaram, quando Elias foi elevado aos céus, Elias foi levado pelo carro de fogo aos céus, a Bíblia fala, né? Então, quando Elias foi levado ao céu, os discípulos de Elias passaram
a seguir a quem? A Eliseu. Depois que observaram que o espírito profético de Elias repousava sobre Eliseu, por exemplo, nós temos o milagre das águas purificadas. Eliseu e seus seguidores pararam em Jericó. E Eliseu ouviu falar que a situação da cidade não era boa. Eliseu ouviu o boato de que a situação na cidade não era boa, pois a água estava contaminada e a terra estéril. Então você sabe, meu irmão e minha irmã, o que foi que aconteceu? Eliseu, ele pediu um prato novo, um pouco de sal. Ele disse, traga para mim um prato novo e um pouco de sal. Então os discípulos foram lá, trouxeram um prato novo, colocaram sal sobre o prato novo, colocou o sal no prato e Eliseu o lançou no manancial daquelas águas, e disse, assim diz o Senhor. Olha a palavra do profeta. Assim diz o Senhor, sararei a estas águas, e não haverá mais nela morte, nem esterilidade. Você pode verificar no livro de 2 Reis, no seu capítulo 2, versículo 21, meus irmãos. A partir daquele momento, as águas ficaram, meus queridos e amados irmãos, completamente restauradas e se tornaram boas. A Bíblia diz também que vem Eliseu, coitado. Imagine que lá em Israel é quente, é deserto. E vieram alguns anões zombeteiros, conhecidos como meninos também. Vieram alguns anões zombeteiros. Alguns afirmam ser meninos zombeteiros, outros afirmam ser anões zombeteiros. Eliseu foi dali para Betel. Enquanto estava no caminho, por alguns anões que zombavam dele, dizendo, olha o careca, olha o careca, olha o careca. E repetiu por vários momentos, Eliseu está passando, e esses anões zombeteiros começaram a zombar de Eliseu, dizendo, olha o calvo, olha o calvo. Dizia Eliseu. Eliseu então se enfureceu. Eliseu ficou tão enfurecido. Eliseu ficou furioso naquele exato momento. E Eliseu os amaldiçoou. E diz a palavra de Deus que 2 ursas saíram do bosque e devoraram 42 daqueles anões. Imagine, 42 homens anões foram mortos porque zombaram do profeta de Deus. Nesta época, Jorão, filho de Acabe, reinava sobre Israel. E Josafá reinava sobre Judá. Ocorreu, pois, que os moabitas se rebelaram contra Israel, e Josafá e Jorão se uniram para lutar contra eles. Mas no caminho para a batalha não achavam água alguma para seus gados e para seus exércitos.
Então resolveram consultar um profeta sobre as decisões que deveriam tomar na guerra. E os seus soldados indicaram a Eliseu. Os reis foram ao encontro do profeta e este disse a Jorão: que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Isso quem falou foi Eliseu, meu irmão. Quem falou foi Eliseu que disse assim: se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, não olharia para ti nem te veria. Então isso indicava que Josafá era um homem de Deus, era um homem que agradava a Deus, por isso que ele disse que ele respeitava Josafá. Então o Senhor falou com Eliseu dizendo, naquele momento ali Deus fala com Eliseu, e Deus diz que iria encher o vale de água e dar de beber aos reis e aos seus exércitos. E também iria dar a vitória para eles por onde andarem. Eliseu transmitiu para os reis o que havia ouvido do Senhor. E tudo se cumpriu. O vale se encheu de água, os reis obtiveram vitória contra os moabitas, a multiplicação do azeite. Nós encontramos Eliseu na multiplicação do azeite. Está lá em Reis 4. A multiplicação do azeite, confira lá detalhe desse milagre. Eliseu aumenta o azeite da viúva. A mulher sunamita, confira os detalhes desse milagre. A mulher sunamita e seu filho, a comida contaminada. Eliseu foi para Gilgal, havia fome naquela terra. Ele estava sentado com os filhos dos profetas e então disse: recolheram algumas ervas? Vamos fazer um caldo para comer. Os filhos dos profetas foi quem fizeram isso, viu, irmãos? E um dos servos foi e coletou algumas ervas e pegou uma planta venenosa no meio, porque não conhecia a vegetação da terra. Quando os filhos dos profetas começaram a comer, disseram: Eliseu, a morte na panela, porque a comida está envenenada. E não puderam mais comer. Eliseu mandou trazer um pouco de farinha e misturou na panela, e a partir de então já não havia mais morte na comida. A multiplicação de alimento em Gilgal. Houve também multiplicação em Gilgal. Na terra de Gilgal, onde Eliseu estava, havia fome. Um homem de Baal, Salisa, trouxe 20 pães e algumas espigas de milho. Gilgal e disse: dar de comer ao povo. O servo de Eliseu disse isso: não será suficiente. Como vamos alimentar todo o povo? Eliseu então, meu irmão, respondeu: dá ao povo para que coma, porque assim diz o Senhor: comerão e sobejará, ou seja, vai sobrar. Está lá em 2 Reis 4, versículo 43. Então Deus multiplicou aquela porção de alimento e todo o povo se saciou. Nós encontramos neste profeta também, eu estou falando aqui só dos milagres, das coisas que aconteceram, o como Deus usava este homem. A cura de Naamã, por exemplo. Confira os detalhes sobre essa história no artigo de Eliseu e Naamã. O machado flutuante,
os discípulos de Eliseu decidiram ir ao Jordão para fazer ali um local de reunião. Então foram até lá e cortaram toras de madeiras. Enquanto um dos discípulos cortava a árvore, o ferro do machado deslocou-se da madeira e caiu na água. E os discípulos disseram para Eliseu: puxa, esse machado era emprestado. Eliseu diz: onde foi que caiu? Perguntou Eliseu. O homem lhe mostrou, e Eliseu cortou um galho, lançou sobre o lugar, fazendo o ferro flutuar. Então o discípulo conseguiu recolher o machado. A Bíblia também fala que o exército sírio é ferido de cegueira. A Síria estava em guerra contra Israel. O rei da Síria estava tentando se organizar taticamente para atacar a Israel. Então, montava seu acampamento em determinada região e depois tocava. Depois ia trocando. Toda vez que ele montava um acampamento, Eliseu avisava o rei de Israel: evita passar por tal lugar, pois os sírios estão lá. Assim o rei investigava o lugar indicado por Eliseu. Isso se repetiu tantas vezes que o rei sírio começou a suspeitar que estava sendo traído por algum dos seus. Então um dos soldados sírios disse: é Eliseu, meu senhor, o profeta de Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em secreto no teu quarto. O rei mandou um grupo de soldados capturar Eliseu em Dotã. Quando esses soldados chegaram à cidade, o servo do profeta começou a tremer as pernas. O servo do profeta começou a gelar a mão. O servo do profeta disse: agora vamos morrer. O servo dos profetas o avistou de longe e disse a seu mestre Eliseu: e agora, meu senhor? E agora, meu senhor? O que é que nós vamos fazer? Então Eliseu, tranquilo, sereno, disse: não tenha medo, respondeu o homem de Deus, o Eliseu. E orou dizendo: Senhor, peço-te que abra os olhos para que este moço veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Você pode encontrar esta palavra em 2 Reis 6,17. Então o servo viu todas as coisas conforme Eliseu orou. Eliseu ainda pediu que Deus ferisse de cegueira todo o exército que vieram atrás dele. E assim foi feito. Quando os homens estavam cegos, Eliseu guiou-os até Samaria. Eliseu guiou até Samaria, alegando que aquela não era a cidade que eles procuravam. Quando chegaram em Samaria, eles o entregou ao rei. O rei perguntou ao profeta: você acha que devo matá-los? Eliseu respondeu: não os ferirás tu os que tomasses prisioneiro com a tua espada e com teu arco? Põe-lhes diante deles pão e água, para que comam e bebam, e se vão para seu senhor. Então o rei preparou um grande banquete. Eia! Meu Deus!
Desculpa aí, pessoal. Desculpa aí que derrubaram aqui o microfone. Vamos continuar. Então o rei preparou um grande banquete e ofereceu aos homens. Estes comeram e voltaram à sua terra. Assim, meus irmãos, as tropas da Síria pararam de invadir o território de Israel por algum tempo. Fome durante o cerco. Até isso, quem não lembra da fome que teve durante o cerco? Depois de um tempo, a Síria voltou a atacar Israel. O rei da Síria ordenou que seu exército cercasse a cidade de Samaria. Os habitantes da cidade não podiam sair. O cerco durou tanto tempo que causou uma fome terrível em toda a cidade. Um dia, o rei de Israel fazia uma inspeção quando uma mulher procurou gritando: "Socorro, majestade! Socorro, majestade!" Ela explicou que tinha combinado com sua vizinha que em um dia iria comer o filho dela e no outro dia o filho da vizinha. Elas comeram o filho dela em um dia, mas no outro a vizinha escondeu a criança. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas vestes e disse: "Basta! Basta!" O rei foi procurar Eliseu e quando o encontrou disse: "Eis que este mal vem do Senhor, porque ainda devo ter esperança no Senhor." Este mal está vindo do Senhor, por que eu ainda devo ter esperança no Senhor? Então disse o profeta Eliseu: "Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor: amanhã, quase a este tempo, haverá uma medida de farinha, por um ciclo de 2 medidas de cevada, por um ciclo, a porta de Samaria." Está lá em 2 Reis 7:1. O oficial do rei que estava ao seu lado, ao ouvir essas coisas, duvidou e disse: "Mesmo se o céu fosse aberto, como isso poderia acontecer?" Eliseu respondeu: Você com seus próprios olhos, mas não irás, você vai ver, mas você não vai experimentar nenhuma migalha de comida." O socorro de Deus. Havia 4 leprosos que ficavam na porta da cidade. Eles decidiram ir acampar ao acampamento dos sírios e se render, porque dizia: "Se ficarmos aqui, vamos morrer de qualquer forma." Quando chegaram ali, viram que todo o exército tinha ido embora. O acampamento estava abandonado. O que havia ocorrido é que o Senhor havia mandado um som alto de exército e cavalos, de modo que os sírios pensaram que estava sendo atacado e fugiram. Os sírios deixaram todos os seus bens no acampamento: comida, bebida, animais. Os leprosos comeram e foram contar tudo ao rei de Israel. O rei enviou homens para verificar se era verdade. E quando confirmou a informação, anunciou ao povo. O oficial do rei se encontrava à porta da cidade, e quando o povo ficou sabendo, acabou pisoteando ele, e ele veio a falecer. Meu irmão, não duvide do profeta de Deus, não duvide do que Deus fala na boca do profeta. Esse oficial foi morto, pisoteado, porque ele duvidou do que o profeta havia falado. Naquele dia todo o povo se fartou
E a palavra de assim, uma medida de farinha e 2 medidas de cevada por uma peça de prata. A mulher sunamita é livre do cerco antes de começar o período do cerco. Meus irmãos, Eliseu havia prevenido a mulher sunamita e a sua família dizendo: foge para outra cidade, porque o Senhor determinou para essa terra uma fome que irá durar 7 anos. A mulher seguiu o conselho do profeta e passou 7 anos morando com os filisteus. Ao final de 7 anos, ela voltou e foi tentar conseguir suas terras de novo, junto ao rei. No momento em que ela se apresentou ao rei, o servo de Eliseu, Geazi, estava relatando ao rei tudo que Eliseu tinha feito e como tinha curado os filhos da sunamita. Quando ela chegou no local, Geazi disse: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é seu filho, a quem Eliseu ressuscitou. O rei então ordenou que tudo fosse restituído à sunamita, inclusive a renda de sua colheita, desde que saiu do país até o dia em que retornara. O profeta de Azael, certa ocasião, meu irmão, o rei da Síria adoeceu e mandou Azael, seu servo, consultar Eliseu sobre sua doença. Azael encontrou Eliseu, relatou a situação ao profeta e disse: o rei com certeza irá recuperar. No entanto, o Senhor me revelou que ele vai morrer. Eliseu ficou encarando fixamente Azael até que este ficasse constrangido. Então Eliseu começou a chorar. Azael perguntou: por que estás chorando? Eliseu respondeu: porque sei o mal que há de fazer aos filhos de Israel. Porás fogo às suas fortalezas, e os seus jovens matarás a espada, e os seus meninos despedaçarás, e as suas mulheres grávidas fenderás. Está lá em 2 Reis 8:12. Azael disse: como poderia acontecer isso? Deus me mostrou que você se tornará rei da Síria, respondeu Eliseu. Então Azael retornou e disse ao rei que ele se recuperaria, e no dia seguinte o sufocou com um cobertor. Azael se tornou o rei da Síria a partir de então. A morte de Eliseu. Eliseu estava doente com a doença da qual morreria. Então o rei de Israel, que na época era Jeoás, foi visitá-lo e chorou sobre ele. Eliseu pediu que trouxesse um arco, entregou para o rei e disse: abra a janela que dá para o leste e atire. O rei fez Eliseu declarou: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeque até consumir. Está lá em 2 Reis 13:17. Em seguida mandou Jeoás ferir o chão 5 vezes com flechas, mas ele golpeou o chão 3 vezes somente e parou. Eliseu ficou muito aborrecido e disse: agora você irá ter apenas 3 vitórias ao invés de 5. Eliseu morreu, foi sepultado.
o cadáver que caiu sobre Eliseu, e ocorreu que a tropa moabita passaram pelo território de Israel. A cada primavera, os israelitas estavam enterrando um homem. Quando viram essas tropas e saíram correndo, o cadáver acabou caindo bem em cima dos ossos de Eliseu. Assim o cadáver encostou nos ossos, o homem voltou à vida na hora. Só encostou nos ossos do profeta Eliseu, que estava morto, e o homem que estava morto voltou à vida. O cumprimento da profecia. A Síria oprimiu Israel durante um tempo, mas a palavra de Eliseu se cumpriu. E o rei Jeoás derrotou o exército sírio por 3 vezes e reconquistou muitas cidades. E volta para a história bíblica. Meu amado irmão, aqui eu fiz questão de, historicamente, aqui é uma teologia, porque é uma teologia histórica de todo o período de Eliseu, do início de quando ele recebeu a unção do profeta Elias, quando Elias foi elevado aos céus, até a sua morte. Olha quantos sinais aconteceu. Os anões zombaram dele, ele amaldiçoou. 42 homens, 42 anões morreram. Morreram estraçalhados. Foi devorado pelas 2 ursas. Então você vê aí a palavra do profeta. Veio o exército do rei sírio para tentar prendê-lo, para tentar amedrontá-lo, levar ele preso, porque ele era o vidente. O vidente, naquela época, os profetas eram conhecidos como videntes, porque o profeta via antes de acontecer. Então, o profeta fugiu? Não, o profeta não fugiu. Só que todo profeta tinha seus alunos, seus discípulos. E ele tinha um discípulo dele, Geazi. Então, o discípulo, quando olhou, viu um exército grande chegando, subindo o monte. O profeta Geazi ficou desesperado. Disse, meu Senhor, e agora o que é que nós vamos fazer? O que é que nós vamos fazer, meu Senhor? E Eliseu amaldiçoou com cegueira temporária a todos do exército. Mas antes de Eliseu amaldiçoar com a cegueira, ele orou a Deus para que Deus abrisse os olhos de Geazi. E quando Deus abriu os olhos de Geazi começou a ver um exército de anjos e seus cavaleiros ao redor de Eliseu e de Geazi. Um exército protetor, na qual cegou todos os soldados. E os soldados foram guiados até o rei de Israel. E o rei de Israel vai lá e faz a pergunta: devo eu matar esses homens? O profeta disse: não, você vai dar pão, água, vocês vão alimentar e mandar eles de volta para o rei deles. Então aqui eu tenho certeza que vocês vão aprender muitas coisas nessa história do profeta Eliseu. Grande homem, grande profeta, homem de grande autoridade, homem que até os ossos fez com que um morto
ressuscitasse. Deus Pai Todo-Poderoso, Tu és um Deus fiel, verdadeiro. Tu és um Deus que não morreu. Tu és um Deus que está vivo. E Tu és onisciente, onipresente, onipotente. Todo o poder está concentrado nas Tuas mãos. E nesta hora eu quero orar, meu Deus, por cada pessoa que, quando o profeta entrega o recado, duvida. Porque um dos oficiais do rei duvidou do profeta. O profeta disse: tu vai ver, mas tu não vai comer. O profeta amaldiçoou ele naquele exato momento. E ele realmente viu a vitória. Mas ele foi uma multidão de gente tão grande que pisoteou por ele, que estava na porta da cidade. E ele foi morto, pisoteado. E ele não comeu da fartura que o profeta havia profetizado, porque ele duvidou da palavra do profeta. Meu Deus, tira a incredulidade do teu povo. Tira a falta de fé do teu povo, porque a incredulidade leva à morte. A incredulidade leva à destruição, mas a fé leva à vida. A fé leva o milagre. A fé leva a grandes sinais e maravilhas, a operações poderosas. A fé leva a você derrotar o inimigo sem usar uma espada. A fé é o firme fundamento das coisas que não vemos, mas esperamos. Nós acreditamos que através da fé o Senhor está operando na vida deste meu irmão e desta minha irmã, que houve um momento de sabedoria, que é uma aula teológica, falando sobre a história do profeta Eliseu. É tanto que eu vou colocar não como um momento de sabedoria, mas como aula teológica, história do profeta Eliseu. Porque é uma história profunda, aonde, se você prestar atenção, você vai aprender bastante nessa história. Irmãos, não queira brigar contra profeta. Não queira brigar contra o teu pastor. Não queira degradar. Não fique falando mal dos pastores. Não fique falando mal. Por mais que ele esteja errado, ele vai ser julgado por Deus. Porque se esse pastor te amaldiçoar, você está amaldiçoado. E o mal vai vir sobre a tua vida, porque ele foi ungido por Deus. Você sabia o que aconteceu com Davi? Davi, ele teve a chance de matar o outro rei, que foi o rei Saul. Ele disse: ai de mim, meu Senhor, ai de mim se eu tocar no ungido de Deus. Então Davi, mesmo sendo ungido por Deus também, ele não quis tocar em Saul, mesmo sabendo que Saul estava adorando a outros deuses, mesmo sabendo que Saul estava corrompido, mesmo sabendo que Saul já estava condenado à morte a qualquer momento. Mas ele disse: não vai morrer pelas minhas mãos, não. Eu não vou brigar com Saul, não. Eu não vou dizer nada a Saul, não. Eu vou fugir. Ele fugiu da presença de Saul, porque ele sabia que Saul era ungido por Deus. Hoje nós estamos vendo uma briga terrível. As pessoas gravando, perdendo tempo para gravar a vida e colocar na internet, para falar dos pastores, falar de Valdomiro Santiago, falar de R.S. Soares, falar de outros pastores, Agenor Duque e mais outros, Silas Malafaia,
E são tantos pastores aí que são criticados, zombados. Deus me livre de querer tocar nenhum desses homens, de querer falar de um desses homens. Nós sabemos que pode ser que eles estejam fazendo algumas coisas erradas, pode, mas que a Bíblia diz: ó, não julgue para que não seja julgado. Então eu não estou aqui como juiz, eu estou aqui como intercessor. Eu tenho que orar por esses pastores, eu tenho que orar por eles para que Deus possa fazer eles voltarem ao primeiro amor e não querer apredejá-lo. Porque sabe por quê? Porque se eles me lançaram a maldição vai pegar. Porque eles é ungido por Deus. Por mais que ele esteja errado, mas eles foram ungidos por Deus. Então não toqueis, ó meus irmãos, nos ungidos de Deus. Não vá na história de Caio Fábio. Caio Fábio desce a bomba falando mal de tal pastor, tal disso. Por que ele não prega o evangelho? Por que ele não fala do amor de Cristo? Mas isso ele vai se ver com Deus. Isso ele vai se ver com Deus. E ele também vai se ver sentindo na própria pele quando esses próprios pastores os amaldiçoarem. Ai daquele que é amaldiçoado por um pastor. Então, se é de falar mal dos pastores, dos missionários, das pessoas que fazem a obra, vamos orar por eles. Vamos orar por eles. Deixa de fazer a panelinha. Vocês, mulheres de oração, círculo de oração, deixa de fazer a panelinha para falar do teu pastor. Porque a tua oração não vai chegar até Deus, não. Porque a falsidade é de Satanás. Se você tem alguma coisa para falar, chame ele e fale. Chame ele e diga o que ele precisa ouvir, mas fale na calma, fale tranquilo. Não brigue, não degradie. Não vai resolver. Porque um dia eu fui assim e eu paguei um alto preço. Um dia eu fui assim e eu paguei um alto preço por desafiar os ungidos de Deus. Hoje eu aprendi muito. Eu estou passando por experiência própria. Eu digo a você, não desafie os pastores. Ore por eles. Tá pecando? Tá fazendo coisas erradas? Ore por eles. Coloque na mão de Deus, é Deus que vai julgar eles. Você não está aqui como juiz, você está aqui como intercessor. Deus Pai Todo-Poderoso, abre os olhos deste povo, tira todo o argueiro dos olhos deste povo, tira todo defeito, tira toda hipocrisia, tira toda arrogância, tira toda mentira, tira toda avareza, tira tudo que não presta na vida desta pessoa. Vai agindo no interior e na vida. Repreende todo demônio que atua na vida desta pessoa. O demônio da fofoca, o demônio da discórdia, o demônio da contenda, o demônio que veio só para provocar destruição. Que esses demônios sejam amaldiçoados e lançados aonde Jesus determinar. Eu quero declarar agora que todos aqueles que pegam meus vídeos, tira foto, pega meu nome para poder fazer ritual de magia negra para tentar me destruir, eu te amaldiçoo em nome de Jesus com as 10 pragas do Egito.
e que o cutelo do anjo da morte passe sobre você e te destrua e te faça em pedaço e tu vire pó, para tu nunca mais mexer no profeta de Deus. Seja você um bruxo, seja você um satanista, seja você qual for o tipo de malignidade que você trabalha, eu quero dizer que as tuas entidades não é maior do que o meu Deus. Eu quero dizer que os teus demônios não são maiores do que o meu Deus. Eu quero dizer que os teus espíritos que você envia, você sabe flutuar, você só flutua um pouquinho, mas o meu Deus tem anjos que flutua, que vai que chega até Deus. Esse demônio, conhecido como Moshua, que te faz flutuar, ele só te faz flutuar durante 1 metro, 2 metros ou 3 metros, mas não vai além disso, porque ele é um fraco. Porque maior é aquele que é todo poderoso, que é o nosso Deus. E eu também sou fraco, mas o meu Deus é forte. E o meu Deus guerreia por mim. E eu convido aqui o arcanjo Miguel com a espada desembainhada de fogo para descer fogo em todas as obras das trevas, para derrotar Satanás agora e seus demônios. Tá derrotado, tá queimado. E que venha sobre nós agora o capacete da salvação, a couraça da justiça, a preparação do evangelho da paz. Que o Senhor nos vista e revista com teu poder e com tua autoridade. Esta é a minha oração em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graças a Deus. É isto aí, meus amados e queridos ouvintes do Momento de Sabedoria. Eu quero falar com vocês que estamos construindo lá em Itapevi. E se você deseja ser um semeador, você diga: Pastor Fábio, coloque o número da sua conta que eu quero abençoar para a construção da igreja. E Deus vai te abençoar e derramar uma bênção maravilhosa sobre a tua vida. Eu te abençoo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu abençoo a você que já está abençoando para a construção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Todos estão abençoados agora, em nome de